Você podia repetir a segunda, porque é bom e emocionante, é a primeira, né? Hipótese. Emocionante, mas de baixo nível técnico. Engraçado que você não quis usar, você usou bom e emocionante. Aí bota emocionante, e podia dizer assim, ruim, né? Ao contrário do bom, ou péssimo, ou mal, né? Mas não, ele deixou emocionante aí. E emocionante cabe nos dois, né? No bom, no mal, mais ou menos e tal. Olha, ainda bem que acabou, né? Ainda bem que acabou. Devia ter acabado antes se não tivesse a data firme. Não, ainda bem que acabou pelo seguinte: no final foi muito angustiante, gente. Foi muito angustiante. Você se coloca na posição, por exemplo, de torcedor do Botafogo. Como foi angustiante para eles conviverem com essa rolando escada abaixo a cada semana. E também guardando uma certa expectativa, quem sabe, a gente pode. Matematicamente temos chance, a gente não ganha de ninguém, mas estamos lá em cima ainda. Né? Angustiante para outros times que queriam um lugar ali no G4. E angustiante principalmente, que foi na última rodada, isso ficou muito marcante, quem ia cair, que era a última vaga, a última sessão de cinema, a última vaga do rebaixamento. Que foi aquele acompanhar enlouquecido, gol aqui, gol ali, esse caiu, aquele não caiu e tal. Então, por isso que eu digo, ufa, ainda bem que acabou, porque foi muito angustiante. Dizer que o campeonato foi bom reuniu uma série de coisas desse bom. Né? Querer, bom tecnicamente, foi bom, apresentou grandes espetáculos, sei lá, o que a gente pode tirar é o seguinte: foi emocionante? Você vê que colocou nas duas hipóteses. Foi. Não pode dizer que não foi emocionante. Mas tivemos muitos problemas no Campeonato Brasileiro. Não do nível que esse João Trestor aí está se mostrando um paspalhão, né? Dizendo que o Botafogo foi prejudicado, teria que ser campeão e tal. Eu acho que coisas que aconteceram, desagradáveis, foram. Primeiro, o VAR. Né? Além do VAR vencendo, isso é assunto para o Arnaldo, vencendo motivo de muita polêmica, de irritação, de descontrole. O VAR e a arbitragem, essa arbitragem também. Isso é. Os gramados, foi outra polêmica também que surgiu com mais ênfase durante o campeonato. É legal jogar no gramado aqui, o esburacado, que não é esburacado, no de grama sintética, não é? Os shows, a proliferação dos shows, eu nunca vi tanto show, né? Durante um tempo curto. O troca-troca de técnicos, assim, a troco de sem nenhum critério que acontece, também isso é repetitivo no futebol brasileiro, né? Eles mandam embora um técnico, contrata outro que não tem nada a ver com aquele outro, mas não se estuda direito o que você pretende para o seu time e tal. Campeões disso, o Flamengo é mestre nisso, o Botafogo foi mestre nisso, o Santos foi mestre nisso, né? Então, de qualquer maneira, com toda essa aflição, angústia das últimas rodadas, eu gostei. Então, eu não ia fazer isso não, mas vou botar logo de cara no bom e emocionante. Esse bom com aquela asteriscozinho embaixo, com essas nuances todas contra. Beleza, daqui a pouco a gente tem aí o resultado da nossa primeira enquete. Hoje serão muitas, né? Então, o Juca já deu aí o número que ele quer. É agora que ele vai falar quantos likes teremos hoje, uma edição comemorativa do posse de bola brasileiro. Bom nível técnico emocionante de baixo nível técnico. Quantos likes precisamos ter? Só um minutinho, o nível técnico do âncora está ruim, né? O nível técnico do seu áudio não está bom não, tá? O meu áudio? Picotou. O seu áudio não estava bom. Fala mais um pouco. Estão me ouvindo? Agora sim. Vocês perderam alguma coisa que eu tenha falado? Não, eu entendi a sua pergunta. Eu considero que o nível técnico foi ruim e considero que o campeonato foi extremamente emocionante. Talvez tenha sido, de fato, o mais emocionante dos últimos tempos, mas com um nível técnico muito abaixo do que a gente vinha se acostumando de 2019 para cá. Haja vista a pontuação do campeão
e acabou, de alguma maneira, sendo mais emocionante embaixo do que em cima. Quero pontuar para uma falácia dita por um treinador que só tem motivo para estar orgulhoso, que é o Renato Portaluppi, que acabou conduzindo o Grêmio ao vice-campeonato, que era uma coisa que ninguém esperava de um time que veio da Série B, que revela com clareza que a queda do Grêmio é que foi alguma coisa de extraordinário, no sentido de ser uma exceção. Não era time para cair e caiu, ao passo que subiu e subiu dessa maneira, sendo vice-campeão, o que é para poucos. Agora, imputar ao pênalti clamoroso não marcado em Itaquera para o Grêmio o fato de o Grêmio não ser o campeão é esquecer, às vezes, que o Grêmio foi auxiliado pela arbitragem. Né? Errou-se contra o Grêmio e a favor do Grêmio. De fato, foi escandaloso o pênalti em Itaquera. Mas eu diria, contra o próprio Corinthians houve um pênalti escandaloso lá em Porto Alegre, que não foi dado e que resultou na expulsão do Bruno Mendes. Quer dizer, verdade que o Corinthians ganhou o jogo de qualquer forma, mas esse tipo de cálculo não cabe. Né? Não cabe e não há por que botar em discussão a legitimidade do título do Palmeiras. Só na cabeça do Textor, que também só fez as contas dos erros que prejudicaram o Botafogo. Né? E aqueles 2 jogos em que o Botafogo tomou as viradas que tomou, não houve erros de arbitragem. Desses jogos ele não fala. Então, é uma palhaçada completa. Então, para mim, o campeonato foi muito emocionante, mas de nível técnico decepcionante. E depois vamos falar deste imbróglio na CBF, que também é a crônica de uma crise anunciada desde que o senhor Ricardo Teixeira vazou o próprio comentário dele como uma senha para derrubar o Edinaldo Rodrigues. Vamos ver o que acontece, lembrando que a Justiça no Rio de Janeiro, cujos desembargadores e juízes, sempre, alguns deles, estiveram nos voos das Copas do Mundo promovidos por Ricardo Teixeira, não são exatamente confiáveis do ponto de vista da justiça. Eu quero fazer uma observação, Âncora, antes de você passar a bola. Claro. Tem uma pergunta sobre o nível técnico, o Juca, com toda a razão, que o nível técnico baixo. Mas esse não é o nível técnico do futebol brasileiro? Pois é. É uma boa questão. Né? Não, mas não é. Nós estamos esperando um nível técnico melhor. A seleção está aí. Os clubes estão aí. O campeonato está aí. Esse é o verdadeiro nível técnico do atual futebol brasileiro. O Márcio Rodrigues mandou uma mensagem aqui, ó. Olha, para vocês para o que se previa no Brasileiro 23, na opinião de vocês, qual a maior surpresa? Botafogo entre G6, Grêmio vice-campeão, Corinthians brigando contra o Z4, Santos rebaixado ou Flamengo em quarto? Chegaremos lá, meu caro Márcio. Agora, o Mauro, essa enquete foi feita por causa de você, basicamente, porque eu sei a sua opinião sobre o Campeonato Brasileiro e você também pode falar de outros campeonatos brasileiros, que na sua visão, me parece, teve melhor nível técnico. Esse teve uma queda, não é isso? Teve uma queda clara, né? O campeonato foi muito ruim tecnicamente. O vice-campeão teve a 4ª pior defesa. Aliás, se o técnico do vice-campeão, que deveria todos os dias acender uma vela para São Luís Soares, né, tivesse a competência mínima para montar um time que tivesse uma razoável defesa e não a 4ª pior, o time dele, o Grêmio, seria campeão. O Grêmio teve vários jogos muito fracos ao longo da temporada, mas teve um jogador que foi o cara que mais desequilibrou. O Luís Soares carregou o Grêmio nas costas. Literalmente, o jogador que mais participou de gols no campeonato inteiro. Assim, uma outra demonstração também de como também a gente fica muito atrás em relação ao futebol lá de fora, da Europa. Um cara que já veterano, problemas no joelho, mas jogador que foi de primeiríssima linha lá fora, ele faz a diferença, ainda mais num campeonato como esse, né, que teve um campeão com 70 pontos. Né? Ano passado, o Palmeiras foi campeão com 81, né? O Atlético Mineiro com 84. No ano da pandemia, sim, o Flamengo com 71, foi um campeonato parecido, mas em condições bem adversas, né? E os 90 pontos do Flamengo no campeonato de 2019.
né? Com o Santos fazendo 74 pontos, sendo vice-campeão, que seria a pontuação de campeão. O terceiro, que foi o Palmeiras, fez 74. Só pela pontuação do campeão, você percebe isso. Foi a menor diferença em vários anos, desde 2009, entre o campeão e a zona do rebaixamento. Então foi um campeonato mais achatado, com muitos jogos ruins, os times andaram para trás, o futebol praticado no Brasil, acho que ele regrediu, tá? Muito. Eu acho que não tem relação futebol jogado aqui à seleção brasileira, que é um corpo estranho, formado por jogadores quase todos lá de fora, mas houve uma melhora, para mim, na minha opinião, muito clara, a partir de 19, puxou a régua para cima, esse ano caiu e caiu bem. Acho que foi um campeonato muito fraco tecnicamente. Teve emoção, porque ficou aquele bololô de times ali disputando o título, mas mesmo a rodada final já não teve mais emoção lá em cima, porque o Palmeiras já era campeão. Em 2009, por exemplo, 4 times tinham chance na última rodada. Tinha São Paulo, tinha Inter, tinha Flamengo, tinha Palmeiras, né? E tinha briga por conta do rebaixamento também. O Botafogo até derrota o Palmeiras na última rodada e escapa do rebaixamento daquela maneira, naquele campeonato. Então, foi emocionante por conta disso, mas muito nivelado por baixo. Achei tecnicamente um campeonato muito fraco. Futebol praticado no país caiu e muito. E é só comparar o Palmeiras desse ano com o do ano passado. A diferença é brutal. O do ano passado era muito melhor. Muito bem. E aí, Arnaldo? Então o Mauro está concordando comigo que esse é o nível do futebol brasileiro atual. O Campeonato Brasileiro refletiu o nível, não é isso? Sim, desse ano. Mas nos últimos anos foi melhor. Nos últimos anos, sim. Nesse ano, uma porcaria. O nível do futebol caiu muito esse ano. Muito. Lá embaixo, caiu demais. E outra questão que vale a pena frisar, né? A questão das SAFs, né? A ideia de que a SAF é a salvação, ela ruiu completamente. Teve SAF começando bem, fracassando lá em cima, SAF brigando contra rebaixamento. Não foi uma, foram algumas. Não que a SAF seja um problema, mas a SAF não é obrigatoriamente uma solução. Se tiver um incompetente à frente da SAF, ele vai fazer a má gestão do futebol. Porque essa ilusão acho que vai passando também, é um lado bom, porque tinha muito torcedor achando, meu time está em crise, vira SAF, como se fosse um remédio. Não é. Exato. Arnaldo, dê o seu voto. Eu aposto que você vai ter gostado do Campeonato Brasileiro e daqui a pouco a gente já vai mudar a primeira enquete, hein? Então dê o seu palpite, por favor, assim, seu voto, bom nível técnico emocionante baixo nível técnico. A gente já vai encerrar essa primeira enquete, mas vota aí. Fala aí, Arnaldo. Só de pensar que daqui a um mês a gente está começando com o estadual, com os campos ruim, bola ruim, time ruim, nossa, vai dar uma saudade do Brasileirão que vai, nossa senhora, aí você vai ver. Eu acho que esse campeonato não foi tão surpreendente, não. Ele já seria, em tese, o mais emocionante só pelos 4 que subiram da Série B e não caíram, né? Bahia, Cruzeiro, Vasco e Grêmio, que foi vice-campeão. Com quanto peixe grande no campeonato, ia ser nivelado. Não tem como. Eu acho que os campeões que o Mauro destacou, alguns campeões muito bons que a gente teve nos últimos tempos, não garantiram um nível melhor do campeonato. Talvez tivemos um time melhor, 2 times melhores em algumas edições. Mas esse ano acho que foi muito equilibrado. E assim, eu estou contrariando. Eu acho que às vezes a gente pensa ou vislumbra o futebol de um nível técnico que ele tecnicamente não vai mais atingir o que a gente. O jogo mudou. O jogo é físico, o jogo é equilibrado, o jogo é estratégico. E acho que esse campeonato teve várias coisas boas. Várias situações. Alguns times melhores, eles não. Como o Fluminense, que é um bom time, pratica um futebol agradável, não jogou exatamente o Brasileirão para valer, porque estava concentrado na Libertadores, enfim. E esse ano vai acabar fechando com campeões diferentes, diversos campeonatos. Não teve um time hegemônico. Isso é bom, não é ruim. Então, eu acho que o Brasileirão teve essa marca e o Palmeiras acabou vencendo porque é o mais regular dos times brasileiros dos últimos tempos. E o Campeonato de Pontos Corridos é isso. O Palmeiras não... Curiosamente, o Palmeiras perdeu, à exceção do jogo com o Botafogo, que começou a perder por todo mundo, o Palmeiras não venceu a turma do G4, G6 no Campeonato Brasileiro, no segundo turno, sobretudo, na tal da arrancada. Ele simplesmente não desperdiçou os pontos nas partidas periféricas. E isso inevitavelmente garante o título de pontos corridos. O Atlético Mineiro, por sua vez, ganhou do Palmeiras, ganhou do Flamengo, ganhou do Grêmio.
e não foi campeão, porque desperdiçou pontos para Curitiba. Tal. Essa é a magia dos pontos corridos. Eu gosto, eu acho interessante. Faz a gente pensar no tal da primeira rodada vale tanto quanto a última, e é isso mesmo. E se você vai acumulando pontos ao longo do campeonato sem deixar para trás, você nas últimas rodadas você passa a ter chance, foi o que fez o Palmeiras. E os outros também tiveram, mas desperdiçaram algumas partidas assim indesculpáveis. Mas eu acho que quando a gente for lembrar do campeonato de 2023, a gente vai lembrar, evidentemente, da maior derrocada de um time no Campeonato Brasileiro desde 1971, do Botafogo. Isso nunca existiu, foi uma coisa inacreditável. E vai ser o campeonato que o Palmeiras ganhou e que o Botafogo perdeu. Isso não dá para separar. Muito bem, ó, a gente já encerrou a primeira enquete, que era esse plá inicial sobre o nível do Campeonato Brasileiro. E ficou assim a votação final. O que você achou do Brasileiro 2023? Emocionante e baixo nível técnico, 67%. Bom nível técnico e emocionante, 32%. Cada vez que você votar aí, você também dá um like pra gente e inscrevam-se no canal do All Sport. Qual?